Olá a todos, bem-vindos ao Visão 2030, podcast do Movimento Nacional ODS Santa Catarina, em parceria com a Rádio Cidade em Dia, Grupo Catarinenses de Rádio, que tem o intuito de trazer para você sempre informações de qualidade, informações e fatos, né, consolidados, e também sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que é uma das nossas bandeiras, que é, na verdade, a nossa bandeira principal, e sempre estaremos aqui, principalmente no rádio, né, aos sábados às 18 horas e aos domingos às 8 horas da manhã, e também no meio de comunicação, rede social, o YouTube, né, a Rádio Cidade em Dia. Estaremos aí sempre oferecendo produtos e oferecendo qualidade para você consumir com conhecimento, com técnica e também com uma forma acessível de se produzir e de se aprender. E nesse dia é muito especial para mim, que é um grande amigo aí, eu tenho um apreço muito forte por ele, e hoje nós vamos conversar sobre a Unesc, a universidade aqui do extremo sul catarinense, que tem um papel importantíssimo fora e dentro dos ODS e também fora e dentro na sociedade, né? O professor Abel Correia, ele tem uma contribuição muito forte hoje com o Movimento Nacional ODS Santa Catarina, de forma estadual e também local aqui, com o Comitê ODS Criciúma, REC e AMESC, e ele também aí conduz aí as extensões, vamos dizer assim, a área de extensão da Unesc. Olá, professor Abel, muito bem-vindo, muito obrigado pelo aceitar o convite. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço, né? Então, só para... nós temos lá na Unesc a nossa diretoria de extensão, cuja diretora é a professora Sheila Martinhago Salé, e eu faço parte da assessoria da diretoria de extensão. Então, digamos assim, os projetos e programas de extensão, todos eles passam lá pela nossa frente, né? E aí a gente procura dar uma contribuição sempre maior no sentido de fazer que esses programas e projetos estejam perfeitamente sintonizados com a Agenda 2030 e, por extensão, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Professor, o que é extensão? A extensão é a universidade fora dos muros, mais ou menos isso, né? Sim. Porque, para ser considerado extensão, tem que envolver comunidade externa. Então, mas, por exemplo, se nós pensarmos assim, mas a área da saúde, vamos pegar a área da saúde que é bastante ampla, né? A área da saúde, ela tem os atendimentos que são dentro do campus. Não, tudo bem, mas ela atende a comunidade externa. Sim. Entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, para ser considerado extensão, tem que haver envolvimento com a sociedade externa, com o fora dos muros da universidade. Ou seja, na verdade, o que se faz? Se procura sempre fazer um diagnóstico, né? Uma intervenção e buscar uma avaliação disso aí, né? Então, é isso que a extensão da Unesc faz. Eu sempre noto assim que a Unesc, exemplo, tem eu acho que é uma prática de extensão a própria farmácia, né? Isso. O atendimento também com o pessoal externo, assim, a comunidade. E eu sempre noto que é um dos focos da Unesc ter esse padrão, e até eu acho que é a que mais se destaca, desde o modelo ACAF, né, o sistema ACAF, e também aí no Brasil, né? Perfeito. A Unesc, ela tem assim uma fortíssima intervenção na sociedade, né? Sempre procurando estar afinada com as necessidades, os anseios, os desejos, aquilo tudo que possa contribuir para que nós possamos viver uma sociedade melhor. E como diz o nosso grande secretário-geral da ONU, né? Sem deixar ninguém para trás. E falando de sem deixar ninguém para trás, eu gosto muito quando o senhor fala sobre os ODS. Queria que o senhor explicasse para o pessoal o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na visão do senhor, que também é um estudioso, pesquisador no assunto e contribui não só aqui na região, não só em Santa Catarina, mas também no exterior, né? Perfeito. Hoje, então, já que tu fizeste esse preâmbulo aí, vamos falar um pouquinho. Hoje a Unesc ela é parte integrante do
do Movimento ODS Nacional, Seção Santa Catarina e Comitê Criciúma, né? Então, nós fazemos parte, inclusive, da coordenação, hoje, da coordenação de mobilização, né? Fazemos parte aí também de outros movimentos, né? Em nível nacional e internacional, né? A Unesc hoje ela é parte integrante também do Pacto Global da ONU e por ser parte integrante do Pacto Global da ONU, automaticamente, né, ela acaba sendo conectada com os Hub ODS aqui de Santa Catarina. Sim. Se bem que, mesmo que não houvesse essa ligação com o Pacto Global, automaticamente, pelo movimento ODS Santa Catarina, automaticamente nós já somos guindados. Então, nós somos duplamente guindados, né, ao Hub ODS Santa Catarina. Além disso, né, nós temos então essa vinculação com o Pacto Global, né? E agora, mais recentemente, no final do ano passado, nós fomos admitidos, né, fizemos todo aquele processo, todo esse processo é realizado por mim, né? Todo o processo para nós sermos admitidos também no United States, United Nations Academy Impact, ou seja, o impacto acadêmico dentro das Nações Unidas. Então, nós temos lá o diploma, recebemos no ano passado ali o diploma, né, de membros da UNAI, né? Então, nós temos toda essa situação aí, né? E, então, só para contextualizar, como é que a Unesc está, né, envolvida nessas questões locais, regionais, nacionais e globais, né? Então, nós temos isso aí tudo. E agora, falando um pouquinho sobre a pergunta, né, o que significam os ODS? Os ODS são uma forma de trazer um mundo melhor, mais justo, mais equitativo. Há uma grande preocupação com questões que são básicas, fundamentais, como, por exemplo, saúde, bem-estar, fome, acabar com a fome, uma educação de qualidade, buscar que nós tenhamos um planeta mais saudável. Nós sabemos que não tem um planeta B. Então, nós temos que zelar por esse planeta que nós temos. E tudo isso está dentro, né, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desdobrado lá nas 169 metas. Inclusive, é importante lembrar o seguinte, e essas 169 metas, como é que elas são distribuídas? Elas são distribuídas de acordo com aquilo que o ODS, eu não vou dizer nem que permite, que ele exige que seja visualizado. Então, por exemplo, se nós pegarmos a distribuição de metas, nós temos algumas metas que são de resultado, alguns chamam de metas finalísticas, mas são de resultado, e que são 120 metas. E são nessas 120 metas, principalmente, que as instituições, aquelas que são signatárias do movimento, dos movimentos ODS, devem se fixar. Por quê? Porque aquelas outras 126, aliás, as outras 43 metas, elas são de insumos, são metas que são de recursos que são necessários e que, normalmente, esses recursos estão num patamar mais elevado, né, por exemplo, em nível nacional. Então, os ODS são isso, são uma forma, né, de buscar que nós tenhamos um mundo melhor, mais justo, mais equitativo e que nós possamos, né, revendo aqui a literatura de 1987, que foi a primeira vez que se falou em desenvolvimento sustentável no mundo, né? A Brundtland, né? E aí o que acontece? A partir daquilo ali, ficou bem claro que nós podemos usar, sim, os recursos naturais atuais sem comprometer as gerações futuras. Isso são os ODS. Show de bola, pessoal, viu? Os ODS, eles têm uma característica muito linda, muito bonita, e também não só romantizar eles, mas eles também são uma aplicação no dia a dia, uma aplicação de desenvolvimento local, uma aplicação de políticas públicas para as empresas, para o cidadão, para as universidades, aí onde está a massa crítica da sociedade, vamos dizer, está sendo formada e está ali também pesquisando e trabalhando. Os ODS, eles são uma contribuição e que pena que ainda existe muito preconceito, né, professor Abel? Perfeito. E exatamente por esse preconceito, Fernando, e demais ouvintes enfim, né, todos aqueles que estão nos acompanhando. É importante nós observarmos o seguinte, que há uma preocupação muito grande do secretário-geral da ONU, né, do Antônio Guterres,
E no discurso de encerramento do ano de 24, né, de 2024, ele foi muito enfático, né, dizendo que pouco mais de 17% daquilo tudo que foi definido pelos Uhum. ODS, né, os 17 ODS, 669 metas, hoje nós estamos com 260 indicadores, né, isso muda de uma hora para outra, né, ele estava muito preocupado porque um pouco mais de 17% foi atingido. Ou É. seja, nós temos aí 5 anos pela frente, né, porque é até Uhum. 2030, e para esses 5 anos nós temos que ter um avanço muito significativo, ou seja, né, se nós fôssemos fazer uma relação, teríamos 82% pela frente. É. É muito difícil. É muito difícil. E a gente olha assim também a questão dos próprios municípios, né? Nós temos aí aquele projeto que eu fiz, do Almanac, Sim. ontem. Eu consegui botar ali 100 indicadores, Uhum. né, elencando os ODS e tudo. Mas nós estamos ainda com um trabalho muito grande pela frente. Ah, com Né? certeza. Ah, 2030, dificilmente a gente alcançaria a totalidade dos ODS Muito aplicados. difícil. É. E eu acho que assim vai. Eu queria até ver do senhor esse pensamento, se o ODS vai ser prorrogado, o que o senhor acha que vai acontecer? Eu acredito da seguinte maneira, tá? Assim como aconteceu com os ODMs, né? Que Uhum, eles foram aquela iniciativa fantástica do Kofi Annan, eh, e que traçava, né, um projeto para o milênio uhum, que acontecesse até 2015, né, pautado em 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, na época, né? uhum, E quando nós chegamos na Rio+20, né, em 2012, se percebeu que haveria necessidade de avançar um pouco mais. Então, na verdade, é bom a gente sempre lembrar o seguinte: não é que os ODMs fracassaram. Não, eles não não. fracassaram. Inclusive o Brasil, né, Uhum, foi um dos que mais avançou em relação aos ODMs. Qual foi o isso. problema dos ODMs? O problema dos ODMs, segundo a literatura que se consulta, segundo tudo aquilo que se tem à disposição, né, e foi o não envolvimento dos países desenvolvidos. Uhum, Então, claro, né, para tudo que pensou em saúde, segurança, educação, tem que ter dinheiro para isso aí. Né? isso. Então, se não houver o envolvimento dos países desenvolvidos, não tem como fazer Uhum, absolutamente nada. Claro que, digamos assim, a boa vontade do povo, a boa vontade dos governos locais, estaduais, ajuda, mas tem muita coisa que precisa de recursos financeiros. E se os isso. países desenvolvidos não se envolverem, fica muito E fica difícil. muito Né? Então, difícil. talvez seja isso aí. E aí, o que aconteceu em 2012? Né? Na Rio+20, né, foi Uhum, aberto aquela plataforma, né, o uhum, MyWorld, em que as pessoas poderiam dar as suas contribuições. Então, pessoa física, a sociedade civil em geral, uhum, universidades, institutos tecnológicos, enfim, né, associações de classe, todo mundo podia contribuir. Né? Eu não tenho certeza agora, mas se eu não me engano, foram em torno de 18 mil contribuições, né, foi. que foram peneiradas e que Aham, acabaram gerando essas 169 metas que foram, então, por isso que eu digo a importância de primeiro olhar para a meta, né? uhum, Que foram, então, condensadas em 17 objetivos. Então, as 169 metas, né, de acordo com aquilo que se espera, foram condensadas nesses 17 objetivos. uhum. É, porque a gente nota que os ODS, eu vejo assim, os ODS, eles têm a estrutura global para Uhum. nações, Isso. mas dificilmente se vê, partindo da própria ONU, né, Uhum. algo para o local, né, Perfeito. traduzido para a realidade local. E a maioria dessas iniciativas de traduzir para o local é parte dos signatários, parte dos voluntários, Claro, né? claro. Eu vejo da seguinte maneira. Se nós olharmos lá, né, por exemplo, no site ODS Brasil, então Uhum, tu clica lá em cima de um daqueles objetivos, vem ali as metas e os uhum, indicadores. Não tem problema de tu não te acertar com nenhum daqueles indicadores. Não há problema. Cria um indicador para ti. Né? Por é, exemplo, crianças, o acesso de crianças a bibliotecas em escolas uhum, municipais, suponhamos. Se olhar lá dentro do ODS 4 e dentro das metas, né, que aí uhum, eu não lembro agora de certeza, mas parece que é a meta 4.1, né? uhum, Tu não vai encontrar nenhum indicador que faça essa medição, essa avaliação. uhum, Cria o teu.
né? Quantos livros foram disponibilizados, quantas pessoas, quantas crianças estão acessando a biblioteca, quais são os livros. Cria os teus Queria. indicadores. Não há problema nenhum, claro, porque se nós olharmos só os indicadores que estão lá nos ODS, vai ser difícil Vai mesmo. ser. Por quê? Porque eles estão todos em nível macro, né? Em nível nacional. Né? E alguns até em nível global, né? Não só em nível nacional, mas em nível global também. Claro, por quê? Porque esses indicadores, eles são construídos, né, por aquele grupo de estatísticos de alto nível, né? Então, quer dizer, isso aí fica uma coisa assim, talvez não tão próxima da realidade, apesar de todo o esforço que esse grupo tem de procurar trazer o mais próximo possível das comunidades. E aí eu vou emendar, porque eu acabei falando alguma coisa aqui e acabei não respondendo integralmente a tua pergunta anterior. O que eu penso em relação à continuidade dos ODS? Eu acredito que vai ser necessário fazer o mesmo que foi feito com os ODMs. Quando chegou, antes de terminar o prazo, que era 2015, né, se fez uma revisão. Eu acredito que o que vai acontecer seja isso. Prova disso que nós já temos, aqui no Brasil, uma sugestão do Brasil, nós temos sugestões de mais 3 ODS, e o Brasil, né, já foi admitido pela ONU a inserção do objetivo 18, né, que é a igualdade étnico-racial. Né? Enfim, então, quer dizer, já existe mais essa evolução aí. Ou seja, nós estamos aí há 5 anos de 2030, né? Mas nós já temos esse pensamento. Não, é preciso avançar um pouco mais. Por quê? Porque se viu alguma lacuna. Né? Certamente os povos originários estavam deixados para trás em alguns desses objetivos de desenvolvimento sustentável, e aí se cria um que seja específico para isso aí. E aí, claro, vai ter que criar um conjunto de metas, né? Quais são os indicadores que vão medir essas metas, que vão fazer essa aferição, e assim por diante. Mas eu acredito sim, ô Fernando, e demais ouvintes, né? Eu acredito que ele vai ser reoxigenado. A Agenda 2030 ela vai ser reoxigenada. Talvez aí, talvez não, provavelmente antes do ano de 2030, né? Para que aí, então, a partir de 2030, talvez mais 15 anos para frente, né? Se pense em alguma coisa que seja mais arrojada, mais desafiadora, mesmo considerando que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável eles são extremamente arrojados, muito desafiadores, né? Eles nos colocam meio que assim numa corda bamba, né? Olha, tem que fazer por causa disso, daquilo. É só ler, né, a Agenda 2030 e o escopo da Agenda 2030, que se pauta naqueles 5 P's, né, nas pessoas, né, no planeta, na prosperidade, na paz e nas parcerias. Quer dizer, se não fizer esse tipo de trabalho, realmente, né, se não houver um envolvimento, e aí acabar com esse preconceito que tu bem citaste aí, né, acabar com isso aí, porque muitas vezes até na nossa fala, né? Eu, por exemplo, a minha origem é da área financeira, né? A minha primeira formação acadêmica é matemática pura, depois eu fiz administração e vinculei todo o meu trabalho ao empreendedorismo e a finanças. E aí daqui a pouco, sim, mas o que é isso? Não é isso aí. É que eu sei que não tem um planeta B. E eu quero que todo mundo saiba que não tem um planeta B. Eu quero que os meus filhos, meus netos, né, eles saibam que nós temos que zelar pelo que nós temos, porque não tem uma segunda chance. Não. E a gente vê muito disso, né? A questão até dos próprios políticos, né? Mais variados níveis, eles ainda têm aquela carga da ideologia. Perfeito. Né? Ideologia partidária, ideologia política. E os ODS, eles são neutros nisso. Há uma pluralidade muito grande. Muito grande. A pluralidade, inclusive lá, né, no preâmbulo, nós temos lá, né, essa pluralidade nas questões que ele é ecumênico, né, ele é, enfim, né, apartidário e assim outras características, né, para que não haja nenhuma vinculação com partido político, com religião, com isso, com aquilo, né, que não tem absolutamente nada com ideologia, né, Não. que seja algo, tanto é que todos nós
né, todos nós que participamos do movimento ODS, somos voluntários, né? Isso, já Nós tira não, por aí, já. nós não ganhamos absolutamente Não, nada. absolutamente Inclusive, né, nada. as nossas reuniões, nós vamos com os nossos carros, Isso. né, e bancamos o combustível. Então, ou seja, e não ganhamos absolutamente Aham. nada por isso, a não ser, digamos assim, uma tranquilidade em saber que nós estamos fazendo alguma coisa que é para melhorar a A sociedade como um sociedade. todo. Porque cada um de nós já tem uma formação, já tem já um alinhamento na vida, tal. Um trabalho com alguma coisa, outro trabalho com outra. E aí vai, né? Mas tudo se converge quando a gente tem essa preocupação, né, com a sociedade, com o futuro, do planeta, com o futuro da nossa sociedade aqui a nível local, que também é desafiador, como Uhum. todo o resto. E a gente nota isso no caminhar até dos nossos próprios signatários, os nossos eventos. Teve a ODS na prática no Parque das No Parque das Nações. Nações. A Unesc trouxe um caminhão de coisas, foi muito bom, Perfeito. foi lindo aquilo ali. Fiquei muito, muito feliz. E as empresas hoje elas estão também preocupadas, Sim, né? sim. Deu E, para perceber naquele ODS lá na uhum, praça que nós fizemos lá no Parque das Nações, uhum, a participação muito intensa, né, de empresas que foram lá não só para colocar um stand, mas uhum, para participar efetivamente, né? Eu lembro que teve até claro, por uma questão aqui, eu não vou citar nome, né? Mas teve uma empresa de sorvetes e picolés uhum, que ela teve a preocupação de distribuir, porém, né, com as lixeirinhas ali bastante uhum. espalhadas lá pelo local, para ninguém colocar nem palito, nem papel no chão, nada disso aí, né? Isso. Então, eu achei muito interessante essa Foi. iniciativa deles. E eles trouxeram também alguns brinquedos, Brinquedos, brinquedos isso, educativos ali, as isso, crianças isso, estavam isso, adorando. isso. Tem a Unesc ali, o que eu mais ri ali foi o engraçado, que tava o pessoal da rádio, a Rádio Cidade em Dia fez a cobertura, né, Perfeito. ao vivo, de todo o ODS na praça. E teve uma senhora que foi o X da questão ali, que ela estava passando, viu, começou a falar, conversar com o pessoal, e ela estava com um problema com o imposto de renda. Sim, sim, sim. Aham. E daí ela foi ali com o pessoal da Unesc, eles já deram toda a dica para ela, o que que ela tinha que Isso. fazer. É. Ela foi entrevistada, a mulher estava dizendo, Pronto. ó, salvou a minha vida aqui, porque... Então, assim, ó, já que a gente está falando sobre essa participação da Unesc, porque quando se fala em extensão, nós temos diversas formas de intervenção, né? Pode ser curso, pode ser projeto, programa e pode ser ação comunitária, como foi esse caso aí, Isso, né? aham. Tem um núcleo lá que é chamado NAF, Núcleo de Assistência Fiscal, alguma coisa nesse Uhum. sentido assim, né? Que é exatamente para ajudar as pessoas no imposto de renda. Inclusive, amanhã, né, dia 12, vai ter uma ação ali meu Deus, me fugiu a Praça Central ali de Criciúma, Nereu o Nereu Ramos? Ramos, né? Uhum. Na Praça Nereu Ramos, que é exatamente para orientar as pessoas que tiverem imposto a pagar para destinar parte disso aí para ações beneficentes. Então, amanhã, Uhum. a Unesc tem isso aí, Vai né? ser que hora? Vai ser a partir das 9 da manhã. Das 9 da manhã. Pessoal, das 9 da manhã, sábado, dia 12, a Unesc vai estar na Praça Nereu Ramos, Isso, perfeito. então com ações ali para a comunidade e tratando sobre a questão do imposto de renda para ter essa devolutiva regional, Isso, né? perfeito, perfeito. É assim, né? A devolutiva regional. Isso. As pessoas que querem deduzir o seu imposto de renda para instituições Beneficentes, né? beneficentes, Isso, organizações aí da sociedade civil, vamos firme, porque o dinheiro daí fica aqui e isso. melhora o circulo e melhora a qualidade de vida aqui da nossa região. Porque até então, a cada R$ 100 que Santa Catarina, vamos dizer assim, manda, e nós, né, nós estamos aí no estado, parece que volta 10 É, nessa faixa, né? por aí, Então, por aí, por aí. vamos contribuir com a nossa região aqui. Eu acho que esse movimento tem que fortalecer cada Tem que vez ser mais. fortalecido, tem que ser mais fortalecido ainda. E a Unesco sempre faz a parte dela. Então, isso é o que se caracteriza como ação comunitária. Ou seja, é uma ação pontual. Vai lá, faz aquela ação, mas não deixa de ser extensão. Tá? Isso. Então, tem muito disso aí. Eu, inclusive, amanhã eu vou participar também
de uma ação comunitária em Meleiro, né? Uhum. E eu vou falar sobre o impacto da educação financeira. E aí eu vou falar principalmente no impacto negativo da falta de educação financeira. Ou seja, o que é que isso pode causar, É. né? Só dando um spoilerzinho aqui, um dos maiores fatores de separação conjugal são questões financeiras, Questões financeiras. tá? Então, tem tudo É. isso aí. Então, amanhã, uns vão para um município, outros vão para outro. Eu vou para Meleiro, né? Como eu trabalho na assessoria da diretoria de extensão, então aí eu vou para Meleiro, aí tem mais um grupo que vai para Aranguá, tem esse pessoal que vai ficar aqui na Praça Nereu Ramos, enfim, vai ser distribuído bastante gente Aham. amanhã. Então amanhã em Meleiro, sábado em Meleiro, o pessoal que tiver crise matrimonial por causa de recurso financeiro vai ter a ajuda do professor Abel. Vamos tentar, vamos ver o que a gente pode ajudar aí, né? Vamos ver o que dá para ajudar. Ah, show de bola. Estaremos na frente da prefeitura, lá, né? No pátio da prefeitura, né? Estaremos lá a partir de 8 da manhã. Nós estaremos lá a partir de 8 da manhã. Então, tem que levantar bem cedinho aqui de novo. Ah, vai ser legal. E, professor, aí que tem uma coisa assim, as nossas conversas, tudo, o professor tem muita pesquisa na parte dos ODS, até envolve países de fora, Portugal também, Perfeito. que tem uma conexão muito forte Tem. com a Unesc. Explica pra gente, como é que é essa situação? A minha conexão com os ODS, né, com a Agenda 2030, ela já é bem velhinha, né? Eu lá no fim do século XX, 1990 e alguma coisa, 97, 98, por aí, eu comecei, porque eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre dava uma mergulhada lá no site da ONU, e aí daqui a pouco apareceu lá, em 99, apareceu lá esse projeto do Kofi Annan, né, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Aí eu fui baixando algum material. E aí uma questão que a gente tem que tomar cuidado é que a ONU tem 6 idiomas oficiais, né? Inglês, francês, espanhol, russo, árabe e chinês. O português está fora. Tá fora. Está fora. Então, a gente, assim, alguma coisa na ONU Brasil, tu encontra, mas não são documentos assim, né, na íntegra. Então, tu encontra alguma coisa, mas não é tudo aquilo. Enfim, né? Como eu falo espanhol, então tudo bem. Eu escolho o espanhol ali, tudo bem, né? Aí, comecei a acompanhar isso aí, né? E chegamos lá no ano 2010, 2011, 2012 e tal, e aí surge a Rio+20. Bem, o que aconteceu? Aí eu comecei a trabalhar isso aí e nós já começamos a fazer, a partir de 2015, né? Nós temos alguns grupos de estudo e pesquisa lá na Unesc, e aí me convidaram, eu não queria falar sobre os ODM, eu disse, olha, agora já está surgindo uma coisa nova, que são os ODS. E aí eu fiz sei lá, um mini curso, alguma coisa nesse sentido aí, né, sobre isso aí. Teve bastante gente que despertou interesse. Mas eu tenho tanto interesse por isso que a minha tese de doutorado em ciências ambientais é sobre a Agenda 2030. Que bom. Então, a minha tese é sobre a Agenda 2030. E em relação a essa questão da nossa participação ativa, né, em outras instituições, eu e o professor Dimas, né, que é do programa de pós-graduação em desenvolvimento socioeconômico, nós fazemos parte de um grupo chamado Ecoescolas, que é do Instituto, esse agora me fugiu, de Ciências, Instituto Superior de Ciências Contábeis e Administração de Lisboa, né? Isso aí, então, a gente faz parte desse grupo, e esse grupo é formado por 2 brasileiros, né? Tem uma argentina, tem um chileno, os professores do SCAL, né, que é esse instituto aí, alguns professores, e 2 professores de Madrid, né, 2 professoras, na verdade, de Madrid, né? E essa Ecoescolas, a gente tem, assim, 2 ações muito fortes todo mês a gente tem alguma ação, inclusive em janeiro e fevereiro, tá? Não tem nada de férias. Não tem. E essas ações mais pontuais, mais fortes, no Dia Mundial da Água, né, de 23 de março, e que a gente, então, sempre tem essa participação. Inclusive, esse ano, eu fui palestrante lá na abertura do mestrado do SCAL, né? Um mestrado de controle de projetos e tal. Eu fui um dos palestrantes, tinha um outro português que foi outro palestrante, fomos 2 palestrantes.
Então, além dessa atividade no Dia Mundial da Água, tem uma outra atividade que se faz, que é sempre no segundo sábado de maio, Uhum. que é uma limpeza de praia. Então, se escolhe um pedaço de uma praia, as nossas praias aqui em geral são muito grandes, né? Uhum. Então, escolhe um trecho de uma praia e se faz uma limpeza. Então, no dia 10 de maio, né, nós estaremos no Balneário Rancão, né, numa determinada região lá, vamos escolher uma região para fazer a limpeza da praia. Então, nós estaremos fazendo aqui, né? Como são 3 horas de fuso horário de diferença lá de Portugal, né? Então, nós estaremos aqui a partir das 9 e quando nós começarmos, eles provavelmente já estarão terminando, né? Aham. Tá? É isso aí. Então, são 2 grandes ações que a gente faz aí, né? Nós participamos aí desse grupo, né? Já faz 4, 5 anos, eu não lembro bem, 4, 5 anos por aí, né? E a gente faz parte desse grupo aí. É uma coisa bem interessante, porque das Américas tem 2 brasileiros e os 2 são da Unesc, né? Oh, Só show 2 de bola. brasileiros, 2 da Unesc. Muito importante. Esse ano, nós temos aí a COP30. Isso. É. Ai, meu Deus. É uma coisa que me preocupa bastante. Até pelo jeito que está sendo gerido, em algumas estruturas, alguns sentidos. Na minha opinião, não vai ser democrático, não vai ser participativo, porque os altos preços, custo para ir lá São tá proibitivos. proibitivos. São proibitivos. Tá exorbitante. Eu, inclusive, eu tinha pensado em ir na COP30, né? Já abortei a ideia. Não vou para a COP30. Não tenho a menor condição de pagar para os hotéis aquilo que eles estão, né, colocando Questão lá. de 20 mil, né? Isso aí, inclusive, alguns sites estão colocando ali, né? A exorbitância que está sendo cobrado, né, dos preços para hospedagem, para alimentação, inclusive não só em hotéis, né? As próprias, aquelas tipo tendas, algumas coisas assim, que estão colocando à disposição, é exorbitante o preço que está sendo cobrado. Então, eu não vou, de certeza não vou. Eu gostaria de ir, né, aqui no Brasil para a gente prestigiar, mas com aquilo que eu estou vendo, não. Eu tenho outra preocupação também, é o seguinte, né? É claro que a questão de quem está no poder, né? Não interessa se é no poder federal, estadual, municipal, vai, claro, né? Vamos dizer assim, no popular, tirar uma casquinha, e com razão, tem mais é que fazer isso. Lógico, tem mais que fazer isso. A minha única preocupação é o seguinte, de que isso aí venha a ofuscar o brilho do escopo do evento. A minha preocupação é essa aí. Se isso não venha a ofuscar, né, aquilo que é o evento, né, que deveria ser o escopo do evento. Então, a minha preocupação também é essa aí. Eu tenho essas 2 preocupações, né? Na minha opinião, assim, a COP deveria, até por questão histórica, ser realizada no Rio de Janeiro. Pela Rio 92. Rio 92, depois... Não, porque, querendo ou não, tem mais estrutura. Sim. Com certeza não ia estar essa exorbitância. Mais centralizado. Mais centralizado, mais fácil, né, até de locomoção e tudo. E querer mostrar a Amazônia, vai me desculpar, mas a Amazônia está com uma série de problemas. Perfeito. A região amazônica está com uma série de problemas. Não vai mostrar... vai simplesmente pintar a parede e mostrar que está bonita, mas por trás ali tem filtração, tem toda uma questão. E como o senhor disse, é esse ponto da questão política, o jogo político ali, e também outra coisa, não conseguir de fato metas palpáveis, não conseguir de fato avanços, que já está se mostrando que vai ser um desafio gigante. O mundo está diferente, está todo mundo ali, vamos dizer assim, Deus para mim, o diabo para o resto, e está, né, tendo essa problemática. Inclusive, o Fernando e ouvintes, né, quando nós tivemos uma reunião, né, uma reunião do Pacto Global, né, e eu participei dessa reunião do Pacto Global da ONU, em que teve um dos participantes, ele é, digamos assim, ele é um profundo conhecedor das COPs. Né, ele participou já de diversas COPs,
E uma das recomendações que ele fez, olha, se alguém for de terno e gravata para a COP, é porque é a primeira vez que está indo. É. Quem vai para a COP e já conhece como é que é a coisa, vai de tênis, calça jeans, Uhum. né, vai mais informal, Isso. né? Ele foi bem enfático, eu lembro bem que ele falou isso aí, eu esqueci o nome dele agora, mas ele disse, olha, quem vai para a COP de terno, gravata, pode ter certeza, está indo na COP pela primeira vez. Ele disse, olha, ele disse, a primeira vez que eu fui numa COP, eu fui de terno, gravata, e a Uhum. partir disso aí, nunca mais, sempre fui de tênis, calça jeans e, né, É. uma roupa mais informal, né? Informal. Ou seja, claro, isso não vai separar aquilo que é bom daquilo que é Uhum. ruim, não é isso aí. Mas é que, digamos assim, não podemos esquecer qual é o foco efetivamente Uhum. de todas as COPs, né, que nós tivemos até hoje, as 29 que nós já tivemos até hoje, e que não pode também sair do foco da COP 30, né? É. Nós temos o pulmão do mundo? Temos, mas esse pulmão talvez ele precise, né, como tu mesmo Uhum. falaste ali, talvez ele precise de algum remedinho aí para, É. né, melhorar a sua condição de respiração e etc e tal, né? Mais cuidado. É mais cuidado com isso aí, né? Aham. E professor, a gente vê assim o movimento, né? Ele tem aí as nossas eleições, Uhum, né? perfeito. A, cada um tem o seu período, vamos dizer assim. E a Unesc ela está se propondo e vai ser candidata aí à coordenação geral aqui do Comitê de Criciúma, Perfeito. né? E com certeza vai estar na coordenação mesmo, no comitê geral aqui, na coordenação geral do Comitê Criciúma. E eu queria ver do senhor, que vai representar a Unesc, né, Uhum. vamos dizer assim, nessa nova etapa do comitê, o que o senhor pensa a curto, médio e longo prazo do nosso comitê aqui em Criciúma? Na verdade, é o seguinte, nós fazemos um trabalho, porque hoje eu faço parte da coordenação de mobilização Uhum, daqui de Criciúma, e nós, todos os comitês de mobilização, nós temos uma reunião mensal uhum, em nível estadual. isso. E uma coisa que nós estamos fazendo lá, que eu acho muito Uhum, bacana, que eu até levantei na última reunião, né, que nós tivemos aqui, é fazer um letramento sobre os ODS. isso. Então, que as pessoas entendam efetivamente o que é o ODS, Uhum, entendam que as suas ações podem ser pertinentes aos ODS. uhum, E aí aqui uma diferença, né, bastante significativa. Ações pontuais não são ODS. não, Ações pontuais são filantropia. filantropia. Então, não é que a filantropia seja ruim, é boa? É. Claro que é boa, Uhum, lógico que é boa, ninguém está dizendo que não é boa, né? Certamente tu faz alguma ação de filantropia, uhum, eu faço minhas ações de filantropia, né? uhum. Mas eu jamais vou entender que isso seja um ODS, Não. jamais, É. né? Uhum, Jamais, né? Então, fazer um letramento, né? Fazer um letramento, então, uhum, sei lá, a cada 2 meses, né? uhum, Trazer algumas ações que para a gente poder localizar isso aí nos ODS e em sim. quais metas, e preferencialmente que elas ainda não tenham um indicador definido, para que Uhum, nós mesmo possamos criar esse uhum, indicador. Então, isso é alguma coisa que eu pretendo fazer. E assim, ô Fernando, hoje nós temos, tu és o coordenador local hoje, são o quê? 200 signatários, mais ou 200 menos. signatários, é. 200 signatários. E assim, nas nossas reuniões, eu participo praticamente todas Uhum. elas, né? Aliás, praticamente todas elas eu participo. Todas Todas elas, elas, é. né? Não faltou nenhuma até hoje. Não, nunca faltei em nenhuma reunião, né? Não. E assim, ó, eu percebo que nunca contei, mas Uhum. nunca deu 50 pessoas. É, tem essa. Até pela própria extensão, né? Também. É. Isso. Então, assim, ó, é, procurar verificar a participação efetiva desse Uhum, pessoal. Nós fizemos, né? Nós fizemos aí na tua coordenação, uhum, inclusive, nós fizemos aquela experiência no ano passado de fazer umas 2 reuniões via Google Meet, né, uhum. online, né? Não funcionou bem, né? Não Não, funcionou bem, né? Por quê? Porque a discussão tem que ser aquilo ali na hora, né? na Então, hora. colocar assim, ó, de repente colocar 3 tópicos de pauta, e Uhum, aí vamos focar aqui,
e sem desvio absolutamente de foco, né? Uhum. Para que a gente possa efetivamente fazer com que esses 200 signatários estejam engajados e participantes, né? Participantes É, das reuniões, porque é fundamental que a gente compartilhe nas reuniões. É tão uhum. bom esse compartilhamento nas reuniões, né? De fato é. É importante. Então, assim, algumas dessas ideias que eu tenho vão ser as minhas propostas, Uhum. né, de coordenação geral, né? Eu estou me colocando aí à disposição para ser coordenador geral aqui do Comitê ODS Criciúma, né? Então, assim, ó, esse letramento, né? Uhum. Chamar esse pessoal para cá. E Uhum. assim, ó, tem muita gente que conversa comigo que diz, como é que é para ser signatário? Eu digo, não, para ser signatário é simples, é um formuláriozinho que É. tem lá meia dúzia de perguntinha. Aham. E então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a disponibilizar para esse Uhum. pessoal também que conversa, certamente alguns conversam contigo Sim, também, sim, né? sim. Para a gente disponibilizar para aumentar esse número, Uhum. mas assim, colocar meio que é quase que uma intimação, né? Aham, Diz, é. olha, é preciso participar das reuniões, é Uhum. preciso estar presente, é preciso mostrar, inclusive o nosso selo, né? O nosso selo ODS, Uhum. ele tem 6 compromissos que nós temos que cumprir, né? É. Ou seja, desses 6, no mínimo 3, porque senão não ganha Uhum. não ganha o selo, né? ODS anual, a Uhum. ratificação, né? É. Daquilo ali. Então, para que as pessoas efetivamente tenham essas ações e que essas ações contribuam para que nós possamos atingir os ODS e, consequentemente, contribuam para nós atingirmos, pelo menos em parte, a Agenda 2030. Isso. Eu noto assim, né, o movimento ele foi desafiador. A gente Uhum, começou, né, vamos dizer assim, quando foi instalado o movimento em 2018 aqui na região, o senhor estava junto, uhum, estava a Regina, estava isso. o Neto e eu. Ontem. E aí a gente foi construindo. Os Né? heróis da resistência. Os heróis da resistência. Teve reunião que a gente fazia só nós quatro. É. E foi muito tempo assim. E muita empresa que hoje está, ela fechava a porta para a gente. Ela nem recebia. Uhum. E empresas públicas também, né? E hoje a gente está com 200 signatários. A gente cresceu muito. Cresceu. Cresceu muito e aí Bastante. não conseguimos acompanhar. Eu faço essa autocrítica também. Não, Mas não tem. tem como, nem tu, nem eu, nem ninguém vai acompanhar as Uhum, 200, né? O que nós podemos fazer é convidá-las de uma forma mais uhum, enfática a essa participação. é, Mas, digamos assim, porque é um trabalho voluntário. é, Tudo bem, a gente se compromete a isso aí? Sim, se compromete a participar. uhum, Mas nós não podemos deixar as nossas atividades profissionais, profissionais. né, Uhum, de lado para acompanhar tudo isso aí. Claro que a gente vai fazer o máximo uhum, possível, né? Sem dúvida nenhuma, não é só a reunião mensal que a não. gente participa, né? Participa de muita Uhum, coisa. Né? De vez em quando eu sou convidado, de vez em sempre, né? Sou aham, convidado para fazer alguma fala sobre a Agenda 2030, sobre os ODS, uhum, e eu sempre me disponho aí, nunca cobrei absolutamente nada, nem o meu deslocamento, não cobro absolutamente nada, não vou não, cobrar não, jamais isso aí, né? Porque uhum, isso é uma coisa assim que eu tenho esse comprometimento pessoal, não. né? A nossa bandeira, É a né? nossa bandeira, Ah, perfeitamente, é a a nossa nossa bandeira. bandeira de vida. Então, sem problema nenhum, né? A Uhum, gente tem essa é, preocupação, né, de trazer uma sociedade melhor, uma uhum, sociedade mais equitativa, uma sociedade mais justa, né? é, Enfim, que nós possamos entender que há possibilidade de uma harmonia, né? Os interesses são diferentes? São, uhum, claro que são. Os objetivos são diferentes, os interesses são diferentes, mas sim. no fundo, nós podemos harmonizar isso aí, né? E é importante ter essa oxigenação, porque o que que acontece? Claro, Cada um tem um pensamento, né? Cada um tem um pensamento e vai transformando aí e vai cada vez mais contribuindo, uhum, né? A Regina, que era a coordenadora anterior, tinha um pensamento X, o show de bola, muito bom também. uhum, perfeito. Eu tive uma ligação mais com a questão do poder público, políticas Uhum. públicas, e aí vai, o senhor tem outra característica e aí a gente vai construindo. Isso, perfeito. Eu tenho assim, eu até brinco, né, quando eu faço
alguma palestra, algum treinamento, alguma capacitação lá no Unesc, eu até digo, eu não sei se eu sou um professor extensionista ou se eu sou um extensionista que também é professor, né? Porque o que é a extensão? Ela é ir para a sociedade, ir fora, né? Romper os muros da Sim. universidade. Então, eu sempre gostei disso aí, né? Desde que eu entrei na Unesc, né, lá há 30, vamos para 35, por 33 anos agora, né? Eu sempre tive essa busca, assim, de fazer alguma coisa fora também, né? Dar curso, eu dei muito curso pela extensão da Unesc, de planejamento financeiro, de matemática financeira, de empreendedorismo. Então, eu dei muito curso desses aí, né? Hoje já fica mais difícil, né? Muita atividade, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, enfim. Mas, enfim, né? E aí, o que eu vou procurar fazer também, né? É exatamente isso, levar lá para a rua, para a sociedade, né? O que cada um pode fazer Isso é sobre bom. os ODS, né? O que cada um pode fazer, né? Porque a gente sabe disso aí, que muita coisa... Agora, vamos ter a Páscoa, né? A nossa empresa vai distribuir ovos de Páscoa, coelhinho, não sei o que, coisa e tal, né? Qual é o ODS que se encaixa? Nenhum ODS. Não, isso é ação pontual, isso é filantropia, não tem nada a ver com ODS, né? Não. Então, até numa outra oportunidade, né, a gente pode falar um pouquinho mais sobre a responsabilidade social também, né? Mas isso eu vou deixar para um outro podcast, a gente fala mais profundamente isso aí. Mas, assim, só para a gente fechar essa parte do assunto aqui, ô Fernando, a ideia é exatamente essa, né? Fazer com que as pessoas entendam o que é o ODS, né? E a minha sugestão é sempre a mesma. Dá uma olhada lá, tal ação, ela está mais sintonizada com qual dos 17 ODS? Com esse aqui. Beleza. Então, agora vamos ver qual ou quais as metas que são associadas a esse ODS. Sim. Aí vai lá pela meta, aí sim, aí tu pode escrever um projeto bacana, né? Uma atividade legal, né? Enfim, tudo isso aí são, vamos dizer assim, são inúmeras possibilidades que sim, tem que sim, ser sim, feita, sim, pode sim. ser feita, né? Pode sim, pode. Tem muita coisa que pode ser feita, que pode e deve ser feita, muita coisa que pode e deve ser feita. E nós estamos aí, né? O movimento ODS, Nacional ODS, né? Santa Catarina, e mais especificamente o nosso comitê aqui que chama, está aí exatamente para contribuir, né? Naquilo que nós formos chamados para contribuir, né? E espontaneamente nós vamos fazer isso aí também. Nós estaremos aí à disposição. Nós somos nós somos o maior comitê em extensão territorial. Pois é, nós abrangemos 2 micro-regiões. Não, são 3, né? Não, a Tubarão, né? Tem a Murel, A que Muriel, tem o comitê lá, mas Isso. tem algumas cidades que que vieram são para do cá. nosso. Isso, por isso que eu digo, são 3, na verdade, né? Nós somos a MESC, a REC e um pedacinho da Muriel. Da Né? Murel, que entra Braço do Braço Norte, Norte, São Ludgero, Ludgero Orleans. Não, Orleans já é da REC. Já está na Tá, REC. já está na REC, isso, perfeito. Aí entra Braço do Norte, Orleans, Não, Braço Norte, São Ludgero. Braço do Norte, São Ludgero, e tem mais uma outra cidade ali que Não é, tem. não é Acho que é Gravatal. Gravatal, eu acho Tem que é também. empresa Eu lá acho que é também. Gravatal. Eu acho que é Não, Gravatal. Aí tem essa rebarba aí. Então nós somos quase a mesorregião toda, né? Daí fica. E são espalhados, tá bem pulverizado. Nós temos signatários em Sombrio, Praia Grande, Meleiro, e vai. Não tem. E aí tá bem, vamos dizer assim, capilarizado aqui na região. A questão da região sul ali, que tem que dar um suporte maior para os atores lá para desenvolver, mas a gente vê que tá se crescendo. De repente a gente conversar uma hora dessas com a Associação dos Municípios, né? Para eles abrirem numa reunião, para abrirem um espaço para nós, ou assim como aqui na REC também, né? Tipo assim, lá em Braço Norte, São Ludgero, na associação comercial deles, alguma coisa nesse sentido aí. A REC está bem voltada, ela está bem alinhada. Bem alinhada, né? Está bem alinhada. Isso. Está sendo construído e aí depois aí o senhor vai ficar também inteirado nessa situação e participando. A REC hoje ela está virando uma parceira forte nossa. Que bom, né?
pelo prefeito Neguinho Uhum. também, o Isso. próprio prefeito Wagner também. Então tem uma construção bem interessante. E a, a SIC também, né, com a Sim, força a SIC toda, com a sempre, capilaridade sempre, dela, sempre, sempre, sempre. A SIC ah, sempre é uma parceiraça, né? eu acho que hoje o movimento, na verdade, o movimento é o que é. Eu estava pensando esses dias, tem, graças à SIC. Uhum. A A SIC tem sido. estrutura que ela ofereceu sempre, o apoio que principalmente a dona Julita, Isso. o ex-presidente O Valci, Valcir, né? foi uma pessoa também estratégica para isso. Ele sempre defendeu os ODS, ele sempre bateu Sempre, na sempre, sempre. pauta. Inclusive lá naquele evento que nós fazemos, né? O ODS em pauta, né? É, Em maio, foi em maio. maio do ano É, passado, né? uhum, Ele, inclusive, participou da abertura, né? E isso. ficou o tempo todo lá Uhum, no evento, né? É isso. muito interessante isso aí, né? O ODS já virou a parte da agenda ali, anual Sim, ali. sim, sim, sim. A Deizinha também, pelo amor de Deus, a É, Deise perfeito. faz um trabalho muito, Muito bom, muito muito bom, bom. muito bom. É, se não fosse ela, a nossa coordenação de comunicação, É, é. ela e a Vanessa, né? A Vanessa também é É, muito boa, né? aham, É. meu Deus, nós estávamos aí Temos, complicados. temos, digamos assim, nós temos duas pratas É, na com comunicação, né? A comunicação. Deise e a Vanessa são Uhum. fantásticas, né? É, Vamos torcer que elas continuem aí. vamos. Não, mas vai. Vai, A vai. gente convence. Eu convenço elas a participarem. E é assim que elas vestiram muito a camisa, né? Sim, 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 sim. Eu noto assim, a nossa coordenação, ela sempre vestiu a camisa. Todos os coordenadores, tudo, muitos signatários nossos. Aquele dia foi muito bom por causa que Kaeli Gama, né? O menino e a menina já tiveram aqui, a Kathleen e o Lucas, a pessoal das carboníferas também, porque, mas daí é sustentabilidade. Não, tem que ter. Eles têm que estar junto para essa construção de sustentabilidade. É, Não deixar ninguém para trás. não deixar ninguém para trás. É a mesma coisa que quando falam assim sobre o segmento de plástico, né? Uhum, Normalmente, o plástico, não sei o quê. Não, o plástico, inclusive, aqui, né? Eu faço parte do GT de sustentabilidade uhum, aqui de Criciúma, e até o pessoal do segmento de plástico, né? Eles participam também. uhum. E eles trazem ações que são muito Sim. interessantes, né, para Uhum. manter É, essa ideia de eles tentam sustentabilidade, né? fazer eles estão preocupados, Sim, sim, sim. eles tentam fazer E essa eles têm ações contribuição. que são muito É, aham. interessantes, né? É Muito. porque assim, o plástico, diferente da maioria da cadeia, a culpa não é do plástico, é da gente. Não, claro que não. É da gente. Lógico que não. Porque quando a gente vê, por exemplo, ali no Almanac, o índice de reciclagem é vergonhoso. É. Não tem. O problema está no ser humano. É o poder público ter uma infraestrutura eficiente e nós também fazer É só esperar dar uma chuva assim mais forte, né? Uhum. Não, aqueles É. aguaceiros fortes ali, né? O que vai acontecer? Essas bocas de lobo. Ah, mas espera aí, a boca de lobo está ali. Uhum. Por que a água não está escoando? Porque tu vai lá olhar, tá cheio de copo plástico, né? E aí, claro, mais uma vez, a indústria não tem nada a ver com isso aí, Não. né? É a pecinha do outro lado, o ser É a humano, né? pecinha do outro lado. Pega, joga ali, embalagem PET, né? Uhum. Aquele saquinho de supermercado, joga ali também. Uhum. E, enfim, aí não tem como escoar, né? Não tem. A boca de lobo existe, né? Fica inviável. Fica inviável, fica inviável, fica inviável. Fica inviável. E assim, tem algumas coisas que a gente percebe, né? Que eu até bati foto de um determinado local aqui, que é um local aqui na região, não foi aqui em Criciúma, né? Aqui na região, eu até bati foto. Depois eu até apaguei a foto aqui e disse, não, nem vale a pena, né? Mas para ver assim o descaso da comunidade, aí não é o poder público, não. Eu vou defender aqui o poder público. Vou defender sim. Não é culpa do poder público. É culpa da comunidade que pega e joga lixo lá. Nesse local que eu estou falando, tinha lixeira a menos de 50 metros. A menos de 50 metros. E tinha 3, 4 bolsas de saco de lixo ali jogado lá no local. Então, a lixeira tinha, jogaram lá fora. Infelizmente, tem isso aí. Né? Daí também é questão assim, não dá para culpar o poder público. Não, claro que não. Não. Sem você ficar aqui, né, jogando confete para cima do poder público, não é isso. Mas que
o- a lixeira estava ali, então o poder público fez a parte dele. Uhum. A pessoa passou e jogou o lixo fora da lixeira, É. aí o poder público não pode fazer nada. Quer ver um terreno baldio? O povo, não, Sim, o sim, povo sim. fica tarado por um terreno baldio. É verdade, é Ali vai verdade. ter lixo. Infelizmente é isso mesmo. Aham. Infelizmente é isso Vai mesmo. ter lixo, vai ter móveis, vai ter tudo que É, imaginar. é. Aqui, ó, de vez em quando a gente vê aqui na Via Rápida, né? Uhum. Né, então, o pessoal que faz a manutenção ali passa um trabalho danado, porque é comum a gente ver móveis velhos jogados. Eu já vi várias vezes móveis velhos ali. Então, quer dizer, o pessoal da manutenção, o poder público, coitado, né? Tem que estar ali buscando o descarte irresponsável Irresponsável. de alguém. É. Alguém irresponsavelmente descartou ali. Porque descarte tem. Local para Claro que descarte tem, tem. claro que tem, claro que tem. E é acessível, é fácil de achar. É. Não tem, é fácil. O que ele pagou pro cara com uma carrocinha ou carro pra jogar lá naquele terreno, Ele podia pagar pra levar lá. para levar em um local Um adequado local de descarte. adequado, Exatamente. Isso aí é. Alisson, tá quanto aí o tempo? 55? Tá, nós temos aí mais 5 minutos. Ok. É assim, professor, é muito bom estar conversando com o senhor, que o senhor traz muita informação, traz muito ponto de vista interessante, né, aí para o nosso podcast. E eu gostaria que o senhor também deixasse uma mensagem para o pessoal, né, para que vai estar em casa, vai estar consumindo esse nosso produto. Uhum. A mensagem que eu digo é o seguinte: a responsabilidade pelo planeta é de todos nós. A responsabilidade por ter uma sociedade justa, equitativa, é nossa. Uhum. A responsabilidade por fazer com que esse mundo seja melhor é nossa. Ah, mas tem o poder público. Ok, o poder público tem que fazer a parte dele. Mas nós, né, quando fala assim, muitas vezes fala, o meio ambiente. Nós somos o meio ambiente. Não é só árvore, animal. Não, nós também somos o meio ambiente. Então nós temos que pensar o seguinte: como é que nós vamos, o que nós temos que fazer, qual a nossa contribuição para uma sociedade mais justa, mais equitativa, com menos corrupção, né? Existe também um estudo que mostra que grandes problemas de fome, de miséria, de falta de educação são frutos da corrupção. E aí, pois é no poder público. Não, não tem nada a ver com o poder público. Não tem nada a ver, não. Não é só o poder público. Quando existe corrupção, existem os dois lados. Existe um lado e existe o outro. Né? Então, vamos procurar fazer o seguinte: vamos procurar fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, e essa é a minha mensagem. Vamos todos dar a nossa contribuição para uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equitativa, sem deixar ninguém para trás. Valeu. Pessoal, muito obrigado, professor Abel. Disponha sempre. Muito obrigado, é sempre bom estar falando com o senhor. E vocês vão estar com esse material disponível no YouTube, vão estar com esse material também disponível no sábado, às 18 horas e no domingo às 8 horas da manhã. E também tem os nossos outros vídeos ali para acompanhar. E muito obrigado a todos, o Alisson aí também, que coordena a nave aí, e a Rádio Cidade em Dia, por mais uma parceria dessa, o Grupo Catarinense de Rádio, Denis Luciano, o Gil, sempre aí com a gente, sendo esses parceiros fortes que a gente tem hoje. Eu agradeço pelo convite, né? Pelo convite formulado para mim e, claro, consequentemente, para a diretoria de extensão da Unesc, né? E estamos sempre às ordens, estamos sempre à disposição, né? Quando precisar, quando quiser qualquer intervenção nossa, estamos sempre à disposição. Vamos ter mais vezes, vamos aí estar com a coordenação nova aí, vamos fazer bastante coisa. Com certeza. Valeu, pessoal, até!